Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de conversarmos e aprendermos juntos sobre espiritualidade, autoconhecimento, aprendermos sobre a vida que é essa caixa de segredos, de conhecimentos, de experiências, de tesouros tão ricos, tão incríveis e que a cada dia, conforme nós a experimentamos, essa caixa vai se mostrando para nós, vai trazendo cada vez mais de si mesma, nos surpreendendo, nos expandindo, nos mostrando o quanto nós somos capazes, o quanto nós somos únicos, especiais, e o quanto a experiência do existir pode ser incrível. Se você está chegando agora no nosso canal, eu vou pedir que você curta este vídeo, se você gostar do nosso assunto, é claro. Que você compartilhe esse material nas suas redes sociais, no seu blog, no seu site, no WhatsApp, no Insta, coloca lá o link, ou menciona, também funciona. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e se você gostar do nosso assunto, do nosso papo, da nossa conversa, se inscreva e ative as notificações. E sempre que a gente subir um vídeo novo aqui, você será notificado e receberá aí direto no seu celular, no seu computador, para que você possa acompanhar essa temporada aí, finalizando 2019, que a gente tirou para estudar, para conversar sobre espiritualidade, para se aprofundar um pouco mais e sair um pouquinho dessa redoma de autoconhecimento que eu percebo que as pessoas se colocam muito, sabe? Essa redoma na qual as pessoas às vezes se fecham e tem tudo a ver com o que a gente já está conversando nessa palestra. A vida é muito mais do que se conhecer, embora se conhecer faça parte do processo, A gente estudou aí a escala de Maslow, a gente viu a importância de cada passo no descobrir de si mesmo e também o quanto as pessoas estão presas, principalmente nos 3 primeiros degraus dessa pirâmide. E nós, que compreendemos a espiritualidade, que compreendemos a vida, ou pelo menos que temos o interesse, que buscamos a iluminação de forma consciente, a gente não pode estacionar só no processo de resolver a nossa própria vidinha aqui. Esse tempo que a gente tirou, finalizando 2019, é justamente para que a gente possa ir além dessas fronteiras. Há muito para a gente descobrir. Como eu falei no começo, a vida é uma caixa de segredos, é uma caixa de tesouros. E quanto mais a gente mexe nesses tesouros, mais riqueza a gente encontra e mais a gente se surpreende. Pessoal, essa vida é maravilhosa. Estar nesse planeta é um estágio extremamente importante para o nosso desenvolvimento como espíritos, mas há mais. E a compreensão desse mais, ainda que seja uma compreensão mínima, reduzida, ajuda muito até, inclusive, na vivência desta etapa aqui. Bom povo, essa é a minha primeira palestra depois dessa mudança de lar que eu tive nesses últimos dias e tem sido tudo muito turbulento, mas é uma turbulência, como eu falei na outra palestra, natural, normal, que faz parte do processo, Como a gente já conversou em 2019, o caos, ele é um agente da luz, ele é um agente de Deus, do universo, para organizar as coisas. Se não houver essa turbulência, não há transformação. Tudo se manterá numa mesmice que aos poucos vai torturando a gente. Mudar pode ser um pouco difícil? Sim, em todos os aspectos, eu diria. Mudar não é uma coisa fácil, Se fosse fácil, gente, estava todo mundo aí fluindo com a vida, que é uma beleza. Porque se tem uma coisa que a vida nos impõe, é mudança. É mudança.
Se a vida nos impõe mudança, e se nós gostássemos de mudar, ou pelo menos gostássemos do processo, porque eu acho que mudar a gente gosta, né? Da mudança a gente gosta. A gente não gosta do processo de mudar, porque mexe nas nossas zonas de conforto, mexe nos nossos medos, nos desafia, nos estimula ao movimento. Tudo isso mexe muito com a gente. Gente, falar de morte, né? A princípio soa como uma coisa negativa. Claro, isso já é mexer no problema. Mas não é. Morte é apenas a realidade da constante mudança na qual eu, você, todos nós estamos inseridos. E se a gente quer ser feliz, a nossa proposta não é essa. A gente não vai para a espiritualidade, para o autoconhecimento, para a lei da atração, para justamente aprender a ser feliz. Não é isso que a gente quer. É isso que eu quero para minha vida. Esse é meu objetivo principal, viver e ser feliz. Eu tenho certeza que o seu também é. Não é? Mas se a gente quer ser feliz, a gente tem que fazer as pazes com isso. Não dá para ser feliz se você não faz as pazes com mudança. Não dá para ser feliz se você não aceita que a vida impõe os seus processos, as suas transformações. Algumas são sim provocadas pela nossa escolha. Outras não. Por exemplo, eu me mudei de casa. Obviamente, toda a vida, todo o universo, todas as energias estavam se movendo para que isso acontecesse. Já haviam sinalizado isso para mim há um tempo, né? Porque esse canal aberto me possibilita essa interação. Então eles falam para mim, olha, tá chegando a hora de você mudar por causa disso, disso. Tem coisas que eles compartilham comigo e tem coisas que não, né? Como já falei várias vezes, os grandes espíritos não ficam dando satisfação da vida pra gente, mas aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento, aquilo que tem um proveito, sim, eles falam. E em nossas conversas, já há alguns meses, eles me disseram que essa mudança ia acontecer e eu estava já sendo preparado para isso. Só que tem mudanças que a vida não permite que você, pelo menos de forma consciente, meta o dedo, né? Por mais que as forças estivessem trabalhando para que eu estivesse aqui, foi preciso uma escolha minha. Eu não estou aqui forçado, né? Ninguém foi lá onde eu estava, na minha casa, me amarrou a corrente e me trouxe para cá. Não, eu vim com as minhas próprias pernas. Eu quis estar aqui. Eu quero estar aqui. Mas a mudança imposta pela vida, que nós chamamos de morte, ela é uma mudança que não depende da nossa escolha. É um fenômeno que não pede licença, não marca hora. É inevitável. Olha para você ver que coisa. Tem uma frase que é muito famosa que diz: a única certeza da vida é a morte. E na verdade, trazendo para uma compreensão espiritual, a única certeza da vida é a continuidade dela mesma. A eterna continuidade dela mesma. E tratar a morte apenas como uma continuidade da própria existência tira um pouco o fardo que essa palavra tem. Porque soa como fim, não é? Morte, perda, fim, tristeza. Claro, porque a gente está imerso aqui numa terceira dimensão, num plano fisicamente focado, onde o nosso nível de consciência não nos permite, em sua maioria, ter noção do que acontece depois. Aí a gente fica se sentindo assim, é triste, vazio, perdi quem eu amo, perdi minha família, perdi. Tanto que a gente, às vezes, quando vai falar de uma morte de alguém que a gente ama, a gente fala, perdi minha mãe muito cedo. Ou perdi meu cachorro, perdi minha amiga, perdi meu marido. A gente trata a morte como perda. E é uma coisa tão engraçada porque o que a gente tem?
para realmente dizer que está perdendo. Você tem sua mãe? Você não tem. Você tem seu marido? Você não tem. Seu cachorro? Não tem. Nem esse corpo físico você tem. É emprestado. Está com você pelo tempo que é necessário. Lembra? A vida impõe a constante mutação de tudo. E eu acho que isso nos leva à reflexão de perguntas que são básicas para a nossa vida e que a maioria, pode ter a certeza que a maioria desse planeta está ignorando. As perguntas são: por que estamos aqui? De onde viemos? E para onde vamos? Eu acredito que se você não sabe a resposta dessas perguntas, você não está preparado para viver. Não na realidade das coisas. Você está preparado para viver na ilusão que é este tempo, esse espaço-tempo no qual nós nos achamos agora. Nos percebemos, pelo menos uma parte de nós, né? Uma parte que nós temos consciência, porque nós somos muito mais do que esse nosso pedacinho consciente chamado de ego. Se você não sabe responder a nenhuma dessas perguntas, eu acredito que para você ser um espiritualista, e para que você realmente viva na realidade da existência e não na fantasia desse mundo, é necessário que você compreenda essas questões. Porque, gente, se a morte, né, se o fim desta experiência neste planeta é uma coisa que é certeira para todos, não adianta eu fugir, não adianta eu lutar, não adianta eu negar, não adianta eu me esconder, né? Porque tem muita gente que não aceita nem falar sobre morte. E isso já fez parte da minha experiência várias vezes. Eu me lembro que eu estava conversando com um rapaz há uns 10 anos e a gente acabou tocando no assunto de espiritualidade de morte. E na mesma hora que eu falei sobre esse assunto, ele falou assim: não, pelo amor de Deus, não quero falar sobre isso. Não gosto de falar sobre isso. Tenho medo de falar sobre isso. E eu perguntei para ele assim: ué, mas se você sabe que vai morrer, que é inevitável o seu fim, pelo menos o fim desse corpo aqui, nessa experiência, dessa identidade nesse mundo, por que você não gosta de falar de algo que vai acontecer inevitavelmente? Aí ele falou: não gosto, tenho medo, não sei. A negação foi tão grande que eu nem insisti, claro, eu virei o assunto ali mesmo. Porque, engraçado, né? A gente se prepara para aposentar, a gente se prepara para mudar de casa, a gente se prepara para um emprego novo, a gente se prepara para uma escola, a gente se prepara para casar, para ser pai, para ser mãe. Só que poucas pessoas, aliás, se preparam para morrer. Assunto cabuloso, né, o do Vinícius? Muita gente pode estar pensando assim. Mas eu tenho certeza que quem ama a vida de verdade, não tem medo da morte. Você escutou o que eu falei aqui? Quem ama a vida de verdade, não tem medo da morte. Só tem medo da morte quem é apegado a esse mundo. E fala que ama a vida. Não, ama esta realidade que faz parte da vida. Mas se somos eternos, se somos realmente infinitos e a nossa existência não tem fim, olha que maravilhoso. Você não vai ficar apegado só a isso aqui. Claro, você vai gostar, você vai curtir, você vai amar, você vai desfrutar, né? A gente está desfrutando desse mundo, dessa realidade. Mas a gente não está fugindo das outras. A gente sabe que tem. E o fato da gente saber que tem e ser curioso em compreender que tem e o que tem lá não vai fazer com que a gente perca o amor por isso aqui. Muito pelo contrário, vai ensinar a gente a valorizar esta oportunidade porque ela vai terminar. E eu percebo, e uma coisa que você percebe também, que as pessoas têm uma dificuldade, têm um bloqueio muito grande em falar sobre isso.
Elas não querem se programar para morrer. E eu acredito que a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer na vida é se programar para morrer. A gente dá tanta importância, como eu falei, para coisas que são até valiosas no seu tempo, na sua função, como é o caso aposentar, tirar umas férias, um casamento, ter filhos. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte dessa vida. E a gente precisa mesmo dar valor e curtir essas coisas com saúde. Mas a gente dá muito mais importância para esta etapa que vai passar do que para coisas que não vão passar e que são inevitáveis. Se é inevitável, a gente precisa se programar. Não é assim que você faz quando você precisa fazer uma cirurgia? O médico fala para você, olha, você precisa fazer essa cirurgia se você quer ter saúde, se você quiser continuar vivo. Pronto, você sabe, não vou poder fugir dessa cirurgia, então melhor para mim, né, com inteligência, com saúde mental, é me programar para essa cirurgia para que eu já vá lidando melhor com aquilo. Para que quando chegar, eu já esteja mais preparado. Eu não vou estar 100% pronto, porque na cirurgia podem acontecer inúmeras coisas, imprevistos, né? A impermanência da vida que impera sempre. Mas pelo menos eu vou estar o mais preparado possível para essa situação inevitável. Da mesma forma é a morte. Por mais que você se prepare, o desencarne, chama como você quiser. Morte é a palavra mais famosa. E eu acho legal a gente falar aqui, usando morte, porque aí quebra na cabeça de muita gente, é esse mito. Esse medo exagerado de algo que não é o que parece. De não é aquilo que foi pintado para ser. Por mais que a gente se prepare para isso, ainda teremos de lidar com as surpresas, com o imprevisível. Teremos de lidar com o novo, porque sim, o novo nos desafia o tempo todo, a todo instante. Por que nós estamos aqui? Estamos neste mundo para viver uma experiência, ou várias, ou muitas. E nessa experiência coletar aprendizado, crescimento, evolução. É para isso que nós estamos aqui. Se você não sabe, a resposta dessa pergunta é essa. De onde viemos? Claro, de uma forma geral, viemos de Deus. Somos centelhas, partículas, produto de uma subdivisão infinita da emanação primária deste universo. Originalmente, somos partículas dessa energia primária deste universo. Com o tempo, cada uma dessas partículas vai ganhando um senso de individualidade, personalidade, temperamento, identidade, com o decorrer da evolução, consciência, com o decorrer da evolução. Porque essa centelha, ela está envolta por uma capinha, essa capinha que dá a ela a identidade, a originalidade, a individualidade, para que ela possa, como ser único, experimentar experiências únicas e, com isso, agregar informação a essa grande rede de energia cósmica que é o universo no qual nós habitamos, vivenciamos, é o tapete da existência deste quadrante da vida, porque a gente não sabe até onde que vai isso, né? Há algum tempo a gente só sabia que tinha esse planeta. Depois a gente descobriu que tinha mais planetas. Depois a gente descobriu que nós estávamos dentro de uma galáxia, né, com bilhões de estrelas. Depois descobrimos que esta galáxia estava no meio de muitas outras bilhões de galáxias. E se de repente, daqui a um tempo, muito tempo, né? Eu acho que conhecimento desse tipo demora, porque a nossa tecnologia ainda é muito limitada para isso. Quem sabe daqui a um tempo a gente descobre que
esse universo, no qual habitam milhões, bilhões de galáxias, faz parte de um aglomerado de muitos outros universos. Não é? A vida não tem fim. A inteligência que cria tudo não tem fim. E por mais que a gente vá cavacando, a nossa mente humana não processa o tamanho que é essa informação. A gente só pode trabalhar com aquilo que a gente concebe, né? Então, falando dentro daquilo que a gente concebe, é isso que nós seríamos, viemos disso. E claro, com o decorrer dos milhões e milhões de anos evoluindo, experimentando a vida em N formas, mundos, experiências, caímos aqui. Eu não posso dizer de que mundo que você veio. Não posso, porque eu não te conheço, né? E você também não vai saber, então nem é melhor você ficar perguntando. Você só vai saber daquilo que é necessário para você aprender as suas lições aqui. Tanto é que você esquece de tudo quando você reencarna. E é uma das coisas que faz com que as pessoas questionem a existência de vida após a morte. Porque se tem, se eu já vivi, se eu já reencarnei, por que eu não me lembro, né? E tem uma coisa muito saudável nisso, porque se já é difícil a gente lidar com os nossos traumas de infância, muitas vezes, a gente aceitar aquilo que passou lá, a traição, o modo como a mãe tratou, a família que viveu, as experiências que passou, se isso tudo já é cabuloso de aceitar, você imagina se você pudesse lembrar de todos os seus conflitos, de todos os seus medos, de todos os seus sofrimentos em todas as vidas que você teve. Você acha que você ia se desenvolver aqui? Não. Não ia, porque você ia estar preso no sofrimento. Às vezes é necessário esse resetar. A gente faz isso aqui, né? Quando a gente vive uma experiência muito complicada, você fala assim, não, eu preciso ir para um lugar, começar de novo, viajar. O que é esse começar de novo? É dar uma resetada na mente. É zerar o cronômetro e iniciar de novo, construir uma nova história. A gente faz isso só numa experiência. Às vezes é necessário para que a gente não atrapalhe nosso desenvolvimento. Muito mais é necessário na questão do reencarne. Muitas memórias podem ser terrivelmente desastrosas. E a grande maioria das pessoas que estão aqui, né, possuem memórias, registros bem complicados. E lembrar desses registros não vai ajudar. Pelo contrário, vai traumatizar, vai aprisionar a pessoa no sofrimento, não vai desenvolvê-la. A gente precisa entender uma coisa. Se a vida faz X, é porque X tem uma inteligência por trás. Não é, fez porque quis. Não. Por que Deus apaga a memória? Porque Ele quer. Não, não é porque Ele quer. Existe uma inteligência e a gente precisa estudar para entender o porquê que a vida é como é e porquê que as coisas acontecem como acontecem. É isso que vai fazendo a gente crescer. Então viemos de vários mundos e paramos aqui agora. Terra. Sistema solar. Somos o terceiro planeta nessa faixa de realidade que orbita o Sol, porque existem outras faixas de realidade. Existem outros mundos, outros canais da vida nesta mesma faixa da existência. É o que a gente chama de mundos paralelos. Eu não vou entrar nisso aqui, porque senão embanana todo mundo. Mas nesse quadrante, nesse canal, né, a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra. Nós estamos aqui na terceira dimensão do terceiro planeta deste sistema solar. Caímos aqui, eu e você. Motivos? Só Deus sabe. Né? Talvez você já até saiba o que você está fazendo aqui, mas muita gente não sabe. Então, para resumir, de uma forma geral, você está aqui para evoluir, que foi o que eu respondi. Por que você está aqui? Para evoluir. E importa de onde você veio? Não. Importa para onde você vai? Aí já está dentro do que a gente está conversando. Mas, para que você
garanta um futuro bacana, mesmo que você não saiba para onde exatamente você vai, mas a vivência de um presente saudável vai garantir um futuro saudável. Se você está vivendo um presente danoso, negativo, ele é produto de um passado negativo. Foi criado por você. Da mesma forma, o seu futuro também é criado por você. E depende das escolhas que você faz agora. Olha, quando você sai daqui, né, você está aqui na terceira dimensão. E a morte, como eu falei, é uma mudança repentina. E essa mudança que aconteceu comigo de casa me fez refletir muito sobre esse assunto, né, que a gente está dissertando. Porque por mais que eu estivesse planejando, é o que eu falei. O planejamento te ajuda a lidar melhor com a coisa. Mas a coisa não vem com hora marcada. Tipo, ninguém disse pra mim assim, Vinícius, você vai mudar tal dia, de tal mês, tal hora. Não. Você vai mudar. Tá perto, ok. Eu não fiquei falando, não, é quando? Não. Porque tira de mim um aprendizado do espontâneo, né? Do imprevisível. E viver é isso. É ter a habilidade de sambar nesse imprevisível. Manter o equilíbrio nesse imprevisível. E ele desafia, mesmo sendo uma coisa boa. Né? Porque minha mudança incorreu em várias situações. Não é mudança só do Vinícius. Mudança das minhas coisas. Mudança de ambiente. Mudança dos meus bebês. Que eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho tartaruga, eu tenho peixe. É a mudança de uma galera boa, de uma vez só. E por mais que eu estivesse me preparando para isso, planejando isso, aconteceu numa hora em que eu não esperava. De uma forma como eu não esperava, para um lugar que eu nunca pensei que iria. Eu estava planejando um A, aconteceu B. E essa mudança da vida, de rota, me fez refletir tanto sobre isso aqui. Porque é bem parecido com a morte, né? De repente eu estava num lugar planejando uma coisa totalmente diferente. E daí a vida move as situações, claro, com o meu consentimento, e me faz conhecer um lugar novo, uma situação nova, uma realidade nova que está me surpreendendo a cada dia que eu descubro, que eu me permito conhecer com humildade, aceitação, com amor, com gratidão, com olhos positivos, porque tudo é assim na vida, né? Se você começa com aquele jeitinho difícil seu, acabou, né? Pode estar num paraíso que você vai criar seu inferno. Até porque essa história de céu e inferno não existe, né? A gente cria nosso céu, a gente cria nosso inferno. Mesmo sendo uma coisa que eu quis, ainda mexeu muito comigo. Eu estava até falando pra Márcia assim, nossa, Márcia, eu estava lá na minha casa há uns dias, né, em outra cidade, em outra realidade. De repente estou aqui, de repente tudo mudou de uma vez só. Aí eu falei pra ela assim, é uma sensação que eu acredito que seja muito parecida com a da morte. Você está num lugar, de repente você está em outro. Mudou completamente, já virou o cenário, virou o disco e a gente tem que lidar com o novo. E a morte é uma coisa que você não pode voltar atrás. Né? Já foi, bateu as botas, pronto. Acordou na quarta dimensão. Vinícius, meu Deus, e aí, Jesus, o que eu faço? Bom, acordou lá, vamos pelo menos saber o que é esse lá. A gente já conversou, temos uma palestra no canal sobre o umbral, né, e as camadas do umbral, e eu explico direitinho sobre esse assunto. Por isso eu quero saltar para algo mais acima. Não quero ficar nisso, não. Mas tem um umbral denso, que é a segunda terra astral. Se você quiser mais desse assunto, tem aqui essa palestra, como eu falei. Mas o ponto que você não fique preso, porque se você não se libertar do materialismo, porque existe uma diferença entre você gostar da vida, curtir a vida, desfrutar da vida, apreciar a vida e ser materialista. O materialista é aquela pessoa apegada à matéria.
Quando eu falo que eu sou apegado a esse mundo, é aquilo que eu disse no começo. Eu digo que amo a vida, mas a morte me faz tremer. Eu sou apegado a esse mundo. Tanto que só a ideia de deixar essa existência já me faz. Por quê? Porque eu não quero sair daqui. Eu tenho medo de sair daqui. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Não é assim que a gente pensa na Terra? Mas vai perder, né? Olha que coisa. Pois é. Talvez seja triste para a maioria das pessoas, mas eu vou dizer, você vai perder todo mundo que se ama. Dentro desse fenômeno. Já que você encara a morte como perda. Não, não é perda. As pessoas que você ama vão se afastar de você pelo fenômeno do desencarne. Você não vai perder ninguém. Os laços, os sentimentos permanecem, mesmo depois que essa experiência acaba. Mas todos estamos suscetíveis a isso. Pode ser que você viva a sua vida inteira com a sua família. Mas o mais provável é que no caminho você tenha que se despedir de um de outro, ou quem sabe de todos. Vai acontecer, ou você vai embora. Talvez seja você quem vai embora primeiro. Vai acontecer, tá? Vai. E você não vai poder impedir. O melhor que você pode fazer é se adaptar. E ter uma cabeça boa aqui na Terra, para que você não fique preso na segunda Terra astral, que é o umbral inferior, que tem um umbral superior, e fica ali vagando, dando problema para todo mundo, enchendo o saco de todo mundo, e ainda servindo de encosto na terceira dimensão, avacalhando a vida de quem ficou. Porque você é tão apegado à matéria, a pessoa quando é muito apegada à matéria, ela não sobe, ela fica presa nas emoções. Fica presa nos sentimentos confusos, fica presa nos desejos, fica presa nos vícios, fica presa nessa realidade aqui. Aí fica experimentando essa dependência energética na quarta dimensão. Repete a vida que estava vivendo aqui. Copia, porque lá você também cria sua realidade. E cria muito mais rápido, porque você não tem que materializar. Então, você pensou, sentiu, ó, tuf, tudo de uma vez. Você cria o seu tormento com o seu apego. Olha, além de você não ter uma vida realmente com a qualidade que poderia ter se fosse desapegado, você ainda vai sofrer depois. Porque você vai ser obrigado a sair do corpo, porque o seu corpo é perecível, ele tem prazo de validade. E não vai se adaptar à novidade do outro corpo e vai sofrer do outro lado. Olha, aceitar é sofrer menos. Aceitar isso é saber que o processo com você vai ser menos doloroso. Ah, morri. Que ótimo, morri. É difícil? É, às vezes é. Vou sentir saudade? Vou. Vou ter que me adaptar ao novo? Vou. Vai ser difícil? Às vezes vai. Vai ser desafiador? Vai. Mas eu aceito. Morri. Pronto, morri. Desencarnei. E agora? Supondo que você tenha esse pensamento, que você não tem, que você vai, obviamente, estribuchar, né? Fazer todo aquele show, toda aquela cena de eu quero minha mãe, de eu quero meu pai, de eu quero a minha família, de eu quero meu cachorro. Mas não adianta, você vai fazer suas pirracinhas, você vai dar seu show, vai. E ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir, porque eles já estão, sabe, escaldados desse tipo de coisa. Não vai convencer a espiritualidade a te trazer de volta, ela não pode ferir esse fenômeno. Você morreu porque era o seu momento. A menos que você tenha tirado a própria vida, já é um outro assunto que também a gente tem aqui no YouTube sobre. 2 palestras sobre isso, sobre o suicídio. Mas supondo que não seja o caso, tomara que não, você entrou num carro e o carro, pum, explodiu, você morreu, tá na 4ª dimensão. E aí agora, Vinícius? Vamos recomeçar, né, meu filho? Vambora. E se você tem uma pessoa de uma cuquinha fresca, né, de não ter cabecinha de cuca, se você não se agarrou o caminhãozinho da Sula e desceu e lá ficou, na ladeira da desgraceira, do sofrimento da penumbra, né? E você
se desprendeu da matéria, ou pelo menos está tentando fazer isso, você terá a oportunidade de ser recolhida, resgatada pelos benfeitores e levada a um hospital num plano que a gente chama aqui de colônias espirituais. Essas colônias ficam nos topos do que a gente chama de umbral. Seria o umbral superior. Por mais lindas que sejam, as colônias, elas fazem parte do umbral. Mas ainda é umbral superior. Aqui também é umbral. Ah, Vinícius, Caribe é umbral? É. Nova York, Beverly Hills, é tudo umbral. Tá? Tudo que faz parte desse plano mais denso, expiatório, é umbral. E lá no topo do umbral existem as colônias, que são cidades astrais projetadas por grandes espíritos para se assemelharem ao máximo à vida na matéria. Na verdade, é a vida na matéria que copia a vida de lá. Nós somos de lá, você não é daqui. Já falei, você veio aqui para uma experiência. Sabe lá quanto tempo você está nessa série repetindo e tomando bomba, né? Mas você está aqui para aprender a sua lição. Enquanto você não resolver a sua questão, você vai tomar bomba e vai voltar. Talvez não aqui, porque a gente já está entrando num outro processo, mas você vai continuar reencarnando em mundos nessa mesma faixa, realizando intercâmbios com outros mundos, até aprender as lições que você precisa. E ninguém vai tirar de você. Porque essas lições, elas são impostas pelo seu próprio espírito. A centelha que está em você, ela precisa evoluir. Ela recebeu o comando, já que a gente falou, do crescer e multiplicar-vos. Ela recebeu esse comando de expandir infinitamente. Então ela vai procurar, ela vai criar um caminho para essa sua identidade aqui fora, né? Esse caminho de experiências para que ela aprenda tudo que ela precisa para alcançar a plenitude. E plenitude não é um objetivo. É um estágio de evolução. Quando alcançar esse estágio, ela vai querer outras coisas e outras coisas e outras coisas. E isso nunca para. Então você já vai entendendo que nunca para. É igual essa rodovia. Do tempo que eu estou falando aqui, lá embaixo, passa um carro, passa um caminhão, passa aquele monte de carro e está sempre se movimentando. Nunca está parado. Nessas colônias que, né, são arquitetadas de forma semelhante à vida na Terra, porém muito mais evoluído, você tem a oportunidade de se regenerar, né? Dos seus planos expiatórios, regenerar-se das suas experiências, reparar seus erros, principalmente com a sua própria evolução, aprender o que você está tendo dificuldade de aprender e, principalmente, trabalhar. Nesses planos espirituais perfeitamente organizados, nessas cidades perfeitamente organizadas, você tem escolas, hospitais, centros de atendimento de todos os tipos, ministérios de todos os tipos, Ministério da Comunicação, Ministério do Reencarne, Ministério do Auxílio, tem vários departamentos nessas colônias para atender a todos. O lema lá é evoluir e trabalhar. Quando o espírito reencarna e vai para uma colônia, ele está recebendo uma oportunidade, primeiro ali de se recuperar, né? Porque a vida na Terra ela gera impressões. E essas impressões não saem do dia para a noite, como muitas religiões acreditam, do tipo, você morreu? Ah não, morri e virei anjo, agora acabou o sofrimento, acabou. Não, gente, continua. Você vai para lá no mesmo estágio de evolução que você está aqui. Você não vai chegar lá ascensionado. Onde você viu isso? Quem te ensinou essa mentira? Quando você muda de cidade, você chega lá na cidade poliglota, se você só sabe falar uma língua? Não. Você vai chegar sabendo falar uma língua. Por que você acha que mudar de dimensão vai tornar você uma pessoa, entendeu? Que você não é. Não vai. Você vai chegar lá no nível de consciência que você estava quando saiu daqui. Com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, com as mesmas falhas de caráter e também com as mesmas qualidades, com as mesmas experiências de vida, sabedoria,
Você vai chegar lá com toda a bagagem que você construiu aqui. E é necessário se desprender de muita coisa, da família, que não é fácil de se desprender, das dependências que o seu corpo tinha, comer, dormir, beber, ir ao banheiro. E tudo isso vai permanecer com você por um tempo, até você se desprender disso. Lá você vai ter oportunidade de aprender muita coisa nova nessas colônias, né? Lá você não tem desigualdade social. Lá tudo é pelo seu mérito. Tem uma moeda de troca chamada bônus hora, que você ganha por serviços prestados à comunidade, à espiritualidade. Depende do serviço que você faz, desempenha. Há vários departamentos. Você pode trabalhar no Ministério do Auxílio, auxiliando pessoas que estão chegando, trabalhar nas enfermarias, nas câmaras de reabilitação, nos hospitais. Você pode trabalhar com animais, você pode trabalhar com pessoas. Se você tiver um nível de conhecimento mais avançado, você pode trabalhar dando aulas para os espíritos recém-chegados. Você pode trabalhar limpando a cidade, limpando o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha. Você pode trabalhar nas fábricas, nas indústrias, em tudo que tem, porque lá é uma cidade como aqui, né? Se produz alimento, se produz as coisas. Por quê? Por que é tão parecida? Porque você precisa reencarnar, né? Então esses planos coletores são criados para que você não deixe, não abandone essas necessidades, porque a maioria tem que reencarnar. Quem abandona essas necessidades sobe. Ou fica lá ajudando, né? A maioria vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta. Então se você parar de ir no banheiro, tipo, quando você morre, aí você não vai no banheiro mais. O seu perispírito desacostuma daquele hábito, você vai ter dificuldade quando você voltar para cá. Então, se o plano para você voltar, você continua indo no banheiro. Você continua tendo fome. Mas, se você quiser evoluir, você vai se desprendendo dessas necessidades, mas no seu tempo. Nada é imposto, nada é obrigatório. E à medida que você vai evoluindo, você vai também se libertando de tudo aquilo que compunha a realidade nesse planeta. E lá está muito próximo da Terra, né? Existem inúmeros ministérios que atuam no auxílio da crosta e no auxílio também das dimensões mais densas do plano astral, da quarta dimensão, que a gente chama de umbral, né? Umbral inferior. Você pode trabalhar ajudando esses espíritos. Você pode trabalhar ajudando as pessoas aqui da crosta, né? Existem inúmeros trabalhos que são feitos aqui na crosta. Enfim, esses planos são riquíssimos de oportunidade de crescimento de trabalho. Mas uma coisa já falo para você. Em qualquer situação em que você esteja na sua escala de evolução, o trabalho será a ferramenta que vai alavancar a sua evolução. Não pensa você que você vai morrer, você vai evoluir e ir para um plano e descansar e contar carneirinhos e ver pombas e ficar num paraíso eterno descansando, porque isso não existe. Descanso, se formos levar no conceito da palavra para nós da Terra, é aqui. Aqui sim você descansa. Lá não. Lá não para, o quebra-pau é direto. Lá não tem hora para largar, não tem hora para pegar. Claro que quando você está estagiando nas colônias, começando o seu trabalho, você tem o seu horário, né? Porque você também se cansa. Você também esgota a energia, precisa se recuperar para continuar servindo no mesmo sistema, para que você possa reencarnar de forma saudável. Mas se você já é velho de guerra, tem espíritos lá que simplesmente não param de trabalhar. Já nas colônias, trabalham incessantemente. Já não tem mais o desejo e a necessidade de dormir, por exemplo, de se alimentar. Se você precisar de se alimentar, você vai comer fruta, você vai comer pão, você vai comer... Muitas das coisas que tem aqui são plasmadas
nas colônias para que os espíritos não se assustem tanto, né, com o desencarne. Então é muito parecido com isso aqui, só que muito mais adiantado. Tanto que na época, por exemplo, que o Chico Xavier, né, psicografou o livro Nosso Lar, o André Luiz já escrevia em notebook. E não tinha, nem sonhávamos em ter notebook, veio muitas décadas depois. E já existia lá. Você imagina o que existe lá agora? Com certeza, lá também tem rede social. Tudo que vem para cá vem de lá. Telefone, celular, toda essa tecnologia da qual nós usufruímos aqui é inspiração do povo de lá. Eu acredito, gente, será que tem... Eu acredito muito que tenha Facebook. Não, talvez não com esse nome. O Instagram não com esse nome. O WhatsApp também. YouTube, mas com certeza tem as suas mídias, a sua forma de... Porque na época do André Luiz já teve televisão, né? Onde se transmitia a programação das colônias, dos planos espirituais. Enfim, é muito parecido com isso aqui, mas muito mais evoluído. Diferente da Terra, onde se agrupam espíritos de todas as ordens, quando estão reencarnados, nos planos astrais, eles se organizam por frequência. Então, se você é um espírito mediano, você vai para um plano astral de pessoas medianas. Se é negativo, da mesma forma. Se é positivo, da mesma forma. E se é muito iluminado, também. Claro que ele passa pela colônia porque ele precisa se recuperar o perispírito da experiência na Terra. Porque a matéria, gente, ela amortece tanto a gente, ela é tão forte, que, como eu falei, causa impressões. Essas impressões precisam ser curadas. Então, mesmo um espírito ascensionado, quando desencarna, ele está ascensionado, mas ele está reencarnado, quando ele desencarna, ele não pode ir para o plano superior direto. Porque ele tem um corpo astral, né? Esse corpo astral carrega as impressões do corpo da matéria dele. Então ele precisa libertar essas impressões. Claro que isso é muito mais rápido. Mas ele também vai para uma colônia, ele é recebido, ele é tratado, e aí segue seu rumo, né? E o que acontece, gente, com espíritos que convivem nessas comunidades, que vivem nessas comunidades, que trabalham e que entendem o seu propósito no todo e evoluem? E continuam evoluindo sem parar. Vamos supor, Vinícius, eu evoluí, não preciso reencarnar por enquanto, o que acontece comigo? Ou você fica lá, servindo numa escola de regeneração, ajudando os outros que estão chegando, porque há muitos espíritos que não precisariam mais estar nas colônias e que permanecem lá para ajudar as pessoas. Assim como há muitos espíritos que não precisariam estar aqui e estão. E vêm aqui ajudar as pessoas. Vêm aqui ensinar as pessoas a evoluir. A mesma coisa acontece lá. Espíritos de ordem ainda superior permanecem nas colônias ajudando os outros. Muitos se tornam grandes professores, grandes ministros, grandes líderes, mas é importante eu frisar a palavra líder, que não é como nós vemos aqui, tá? Existe uma hierarquia, sim, mas não é uma hierarquia como é na Terra. Ninguém manda em ninguém, não tem isso. Tem uma ordem, uma decência, uma disciplina, mas não é uma coisa como acontece aqui. Não é uma monarquia, entende? Não é nada imposto, não é violento. Não, todos são irmãos, trabalhando pelo bem de todos. Se um espírito está numa posição de destaque numa colônia, sendo ministro de alguma coisa, é porque ele tem méritos para aquilo. Ele tem preparo para aquilo. Não é quem indica, isso não existe lá. Não se passa em concurso público para nenhum cargo. Não tem esse negócio de nepotismo. Porque é filho do ministro, então por isso que ela está lá. Não existe. Se ela está lá naquela posição de ministra numa colônia, os méritos são únicos e exclusivos daquela pessoa. Apenas daquela pessoa. Todos nós somos medidos pelos nossos frutos e apenas por eles. Mas aqueles que evoluíram ao estágio que não
lhes exige mais a permanência numa colônia, eles sobem. Há planos superiores às colônias que já saem do umbral e já entram em esferas mais sutis. Nas próprias colônias há divisórias de colônias menos adiantadas e mais adiantadas do que outras, mas existem planos ainda acima das colônias e muito mais evoluídos do que as colônias, porque ali, numa colônia, você ainda está interagindo com muitas questões da Terra, né? Porque ainda está dentro desse ciclo kármico. Subiu acima dessas colônias, você já começa a lidar com questões que estão fora da Terra, de cunho extraterrestre. Você já começa a interagir com consciências, com outras realidades. Você já está se prendendo disso aqui. Você não está mais tão ligado. Preciso ajudar minha família. Preciso curar meu karma. Preciso reparar meus erros. Preciso resgatar meu irmão que está no umbral. Não. Já não está mais nisso. Eu não preciso mais comer. Já aprendi a respirar de outra forma. Né? Que a gente tem que largar até isso. Que a gente respira para viver. O espírito não precisa. Né? Na condição astral. Ele vai se alimentar de outras formas. Não precisa mais dormir. Não precisa ir mais ao banheiro. Não precisa mais tomar banho, porque toma banho também na colônia. Aí, já se desprendeu dessas coisas? Já aceitei que minha família é a minha família lá. Foram espíritos com os quais eu compartilhei a minha vida, mas eu não tenho que ficar preso neles. Pronto, eu vou soltar. Subir. Ali, acima das colônias, eu ainda estou envolvido no Projeto Terra. Mas eu já começo a aprender coisas de outras terras, de outros mundos. Eu já começo a ver um universo que é completamente diferente daqui. Já começo a lidar com essas questões, já começo a fazer trabalhos e intercâmbios em outros planos, em outros mundos, em outras galáxias. Já começa uma coisa mais assim. Porque nas colônias tem essas trocas, né? Tipo, vou participar de uma palestra numa colônia tal na semana que vem. Vamos lá participar da palestra. Mas é tudo aqui, ó, ligado a esse sistema, a esse plano kármico. Quando você está acima das colônias, você já vai participar, vamos supor, de um evento de expansão da consciência lá em Sírio. Você já vai poder fazer parte disso. Vai poder conhecer outras terras, outras civilizações. Que coisa louca esse assunto, né? Para muita gente que é materialista. Mas para quem é espiritualista mesmo, acha isso fantástico. Né? E a gente fica preso aqui, né? Nessa vidinha. Por mais linda que é, tem tanta coisa linda que a gente não sabe, gente. Eu tive a oportunidade de visitar alguns mundos através da minha mediunidade. E eu posso dizer a vocês que são fantásticos. Os poucos que eu vi, na minha humilde mediunidade, porque tem gente que tem mediunidades incríveis aí, muito maiores que a minha capacidade. Mas na minha capacidade eu já visitei alguns orbes, já me foi permitido ver algumas coisas fantásticas. Civilizações incríveis, um povo incrível vivendo de uma forma tão diferente daqui, num planeta tão diferente daqui, lugares tão mais evoluídos, seres diferentes de nós, um sistema diferente do nosso, prioridades diferentes das nossas, buscas diferentes, enfim, tudo tão diferente, tudo tão lindo, tão novo. Aí você pensa, gente, por que eu tô preso nesse negócio aqui? Por que eu tô preso no tal de arrumar namorado, de ver... Gente! E eu aqui preocupado se vou conseguir comprar minha casa. Aí de repente você vai e vê aquela maravilha lá fora e fala, que casa o quê? E eu vou preocupar com isso, olha o que eu estou vendo aqui. A continuidade da existência. Coisas fantásticas. Eu vi uma civilização que orbita a estrela Sirius. E eu achei tão curioso a forma como eles geram energia na cidade que eu vi, né, na civilização que eu vi, através das auroras boreais do planeta deles. Há duas pirâmides. Uma fica
puxando a energia da aurora. Olha que fantástico. A energia da aurora entra pelo topo de uma das pirâmides. Ela é filtrada, abastece a civilização, ilumina tudo, que é uma coisa fantástica. É muita luz, é muito brilho. Parece que ela é Natal o ano inteiro, tanto que brilha. E essa luz passa por essa pirâmide, abastece a civilização e é devolvida para a atmosfera por outra pirâmide. Achei isso fantástico, a forma como eles extraem os recursos do próprio planeta para alimentar a vida sem agredir nada. Os pássaros, a coisa mais linda, pássaros que pareciam letreiro de motel, de tanto que brilhava. Sabe, parece que eles eram aqueles passarinhos de brinquedo que você coloca uma pilha e fica brilhando em várias luzes diferentes. Eu vi coisas fantásticas. Eu vi coisas lindas, árvores, jardins perfeitamente simétricos. Uma civilização que não precisa mais tocar o chão para se locomover. Algo incrível. Isso tudo você descobre quando evolui ao ponto de se desprender da Terra, né? Lá nas colônias, e vai para cima daquilo. Você começa a visitar outros lares, interagir com outras naturezas, até que você evolua tanto, né? Decida tanto seguir adiante, que você tem a chance de conhecer, olha, ainda tem coisa maior, os planos superiores. Porque tem os planos mais elevados, que são esses que eu falei, né? Que te permitem assistir e conhecer outras vidas como a que eu mencionei aqui de forma presencial. No meu caso, eu fui através da mediunidade, mas tá desencarnado, você vai lá mesmo, né? E acima, você tem os planos superiores, onde residem os espíritos ascensionados. Aqueles que já se unificaram totalmente, se iluminaram totalmente dentro de um padrão hierárquico deste sistema kármico, e agora estão nas dimensões mais elevadas deste quadrante kármico aqui, ajudando os espíritos que ainda não evoluíram o suficiente. Exemplo, Jesus, Palas Athena, né, Mestre Serapis Bey, que não só são seres ascensionados, mas como são mestres ascensionados, estão ainda no corpo governante, né, na parte da liderança dos ascensionados. Olha como eles são evoluídos. Inclusive tem sempre um que fica perto de mim, que ele trabalha na fraternidade lunar da Luz Verde, que é o comando da Mestra Atena. Ele é um discípulo de Atena, e ele se chama Natanael, ele é um guia que está sempre perto de mim, ele é um espírito ascensionado. É um espírito lindo, de uma luz linda, de uma energia linda, que está sempre me ajudando aqui, trabalhando com a mestra lá também. Nesses planos superiores, gente, aí a coisa já transcende a tudo que se possa imaginar. Tem um plano que eu conheci que se chama Cidade dos Ascensionados. Eu conheci por fora, só vi a fachada, não me foi permitido entrar. Eu não sou da classe, deve ser por isso, eu não tenho convite, né? Eu não tenho ingresso, não estou no nível deles, porque não me foi permitido entrar na cidade. Eu só vi a cidade de fora. E é uma coisa fantástica, né? É só VIP, gente, é só gente da elite, né? Talvez eu não seja. E eu vi a cidade por fora. É uma coisa deslumbrante. Eu vi esse plano por fora. Eu não tinha condições de consciência para entrar lá. Estou na matéria. Minha consciência agora é de um ser humano. Mas é tão fantástico o lugar que esses ascensionados vivem. É tanta coisa linda que eles têm acesso. É tanto conhecimento. E é tanto trabalho que se tem, né? Porque aqui você tem que cuidar da própria vida. Você já está fazendo um favor gigante para nós. Para todos nós do universo, se cuidar da sua própria vida, né? Querido com Kai. Mas quando você evolui, né? Você vai para uma colônia, você já tem uma pessoa que se ajuda. Você já se torna um guia de uma pessoa. Você evolui mais um pouquinho, você vira um professor de muitas pessoas. Você já ajuda muitas pessoas. Né? 10, 20, 30, 40, 50, 100. À medida que você evolui, você vai ajudando cada vez mais pessoas. Quando você ascensiona, você começa a dirigir grupos muito maiores.
Quando você se torna um mestre ascensionado, você dirige os líderes de grupos maiores, os grupos maiores e todos os outros espíritos que estão abaixo, como é o caso de Jesus e Palas Atenas, que se tornam líderes de muitos mundos, né? Eles trabalham em 20 mundos, como o nosso, pelo menos, ajudando essa galera toda a evoluir. Olha a responsabilidade. E quanto mais se evolui, né? Não foi o que ele mesmo disse? A quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais você evolui, mais trabalho você tem. E eu acho isso fantástico. Lá na cidade dos ascensionados, o pessoal não para de trabalhar, não. O tempo todo trabalhando, ajudando. Nesse mundo, nos outros mundos, e fica aquela coisa doida, e cada hora tá num lugar da galáxia, cada hora tá fazendo um negócio. Não tem mais nada a ver com essa vidinha aqui comunzinha, não. Já tá envolvido em outros assuntos que não são da nossa alçada aqui embaixo na Terra. Quanto mais evolui, mais de Deus você tem oportunidade de experimentar, de conhecer, de vivenciar. Lembrando que o trabalho é a lei. Crescer é a lei imposta sobre todos nós. Nós não podemos evitar isso. O melhor que podemos fazer é abraçar, crescer, evoluir e conquistar cada vez mais degraus na evolução. Claro, gente, toda a nossa conversa aqui foi resumida, mas tem muita gente que não conhece nada disso. E eu quis trazer esse papo para que a gente possa abrir a mente e entender que tudo está em constante mutação. Desde o momento em que fomos criados, entre aspas, né? A gente está em constante transformação. E esse papo, eu acho que serviu para a gente aceitar os processos, aceitar a vida, aceitar as mudanças. A vida não é só isso aqui não, meu amigo. Isso é só uma classe de uma escola inteira. Tem muitas classes para você conhecer, tem muita coisa para você aprender, tá? Para de sofrer com isso aqui, solta isso aqui um pouquinho. Queira, deseje, vive, sonhe, curta intensamente a sua experiência na matéria, mas não se prenda a ela, porque ela é temporária, ela vai acabar. Nós nada temos. Nada temos. A gente tem apenas a nossa própria existência e tudo aquilo que colhe nela. Os aprendizados, as experiências que vivemos, as sensações, os sentimentos, os tesouros internos com os quais nós vamos construindo a nossa estrada eterna. É tudo que temos. Para de brigar com a vida e enxergar a morte como o fim, que não é fim de nada. É só onde o navio lá no mar desaparece à sua vista. Mas ele continua navegando. E você não vê mais o navio, mas quem está lá na frente está vendo o navio chegar. Tudo sempre continua. A vida é eterna. Não começou aqui e nem vai acabar aqui. Você está estagiando aqui e o melhor que você pode fazer é cumprir seu estágio com humildade, com aprendizado, com disciplina, com boa vontade, com amor, fazendo da sua experiência o melhor que você pode, fazendo a diferença na sua vida, vivendo com responsabilidade, com juízo, bom senso, ética, respeito. Da mesma forma, tratando os outros em volta, procurando fazer o bem para o mundo, porque é isso que a gente deixa. Casa, carro, tudo isso vai ficar. É bom, mas tudo fica. Que a gente possa dar mais valor que vai levar, né? E ir curtindo com desapego aquilo que vai ficar. E parar de temer a continuidade certeira da vida, porque a vida está sempre levando todos nós para o nosso melhor. A morte pode ser o fim de um capítulo, mas certeiramente é o início de outro.
e que pode ser muito melhor do que esse. Abra seu coração, abra seus horizontes. A vida é muito mais do que você enxerga agora e do que você pode sequer imaginar que existe. A gente se encontra na semana que vem. Luz e bênção. E até lá.